Alô, minha resenha! E aí, como é que tá o nível de expectativa após a vitória de ontem? 4-2 pra cima do Grêmio, uma sapatada arrumada. Ó, e se você é flamenguista aí que fica dizendo, olha, mas o Grêmio perdeu pra prejudicar o Inter. Porra, tu tem que rever a tua relação com o Flamengo. A importância da vitória de ontem em relação da torcida com os jogadores e a confiança dos jogadores com o treinador. Mas eu te confesso que antes da bola rolar, eu não tava pessimista. Eu tava sem aquela ansiedade maneira pré-jogo, que você fica naquela expectativa e tal, mas foi aí que eu me apeguei na palavra, no livro de Zicos, capítulo 3, versículo 81, que dizia: eu juro que no pior momento vou te apoiar até o final. Então faz o seguinte, roda essa porra dessa vinheta aí que eu vou falar alguma bobagem a respeito do jogo de ontem, valeu? Resenha é o seguinte, um jogo que contrariou até os mais otimistas rubro-negros, ninguém estava confiante. Eu, particularmente, antes da bola rolar, há uma semana atrás, os meus cálculos vão na tabela do seguinte, ó, vou dar uma porradinha no Atlético Paranaense e eu posso até perder, empatar lá no Sul pro Grêmio, que vai ser difícil, os caras vão vir mordido e tal. Cara, quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe de futebol, e eu acho que é por isso que o futebol, esse esporte fascinante pra caralho. Mas falar algumas coisas que desconheço a respeito da partida de ontem. Tem umas coisas que me chamaram a atenção. Quero saber o seguinte, perguntar uma parada pra vocês. Como é que tá teu nível de confiança, não só sobre o Flamengo? A quantos por cento que você atribui a vitória de ontem a Rogério Ceni? Pois é, meu irmão, pergunta difícil pra caralho. Tá mordido ainda, né? Nada, 0%? Eu compreendo, irmão, compreendo. Também tô puto pra cacete com ele. Mas algumas coisinhas no jogo de ontem me chamaram a atenção, e é onde eu vou tentar marcar agora um pouquinho aí, pode ser a minha opinião, quero que vocês aí comentem. Primeiro que se inscrevam, né? Tem esse negócio de se inscrever, ativa as notificações aí pra sempre que tiver uma resenha bacana aí pra gente trocar uma ideia. Bom, o Flamengo tava bem desde os primeiros 35 minutos, na minha opinião até muito melhor do que o Grêmio. A torcida do Grêmio tem pego no pé do próprio time, porque dizem que o Grêmio perdeu um pouco das características ofensivas, se tornou o famoso reativo. Eu até entendo o lado do Grêmio também, porque perdeu peças importantíssimas e agora vai perder o PP e vai ter que se virar como pode, um garoto extremamente talentoso. Tem esse Ferreirinha que é a promessa aí do lado deles lá, mas enfim, quero saber nada disso deles. O Flamengo jogou bem, dominou os primeiros 35 minutos, até sofrer o gol. O gol é a cópia idêntica ao gol que nós sofremos contra o São Paulo pela Copa do Brasil, no jogo de volta, no gol do Luciano, é a cópia idêntica. O que eu acredito? Onde eu posso atribuir uma questão do Ceni, pela opção dele no Arão. O Arão, a carreira toda, jogou como primeiro até segundo volante, entre primeiro e segundo volante. Quando você joga de primeiro volante, essa tua linha é a tua visão para combate, né? A de marcação que você olha para frente. É daqui para frente. Eu sei que se eu der um passo para frente, eu tenho uma cobertura aqui atrás, sempre. Isso você treinando diariamente, você automatiza isso na tua cabeça. Eu acho que eu vou até utilizar um nome chamado, talvez eu vou atribuir como memória posicional. Sabe? O cara que está sempre naquela posição ali durante 90 minutos, um jogo todo, ele já sabe mais ou menos, além do alinhamento tático e dos treinamentos. Então eu acredito que essa utilização do Arão prejudicou também no gol, durante essa passada a mais. Quando a bola é alçada, geralmente, nos treinamentos e tal, quando a bola é alçada pelo adversário, os jogadores já têm, da linha defensiva, já tem um instinto de dar um passo atrás para prejudicar o oponente e colocá-lo em posição de impedimento. Só que isso no Flamengo não foi treinado esse ano passado, pelo visto também não está sendo treinado esse ano. Há uma incompatibilidade muito grande posicional aí, e é onde eu acho que aconteceu mais uma vez esse furo. Então o Arão automatiza essa questão de dar esse bote, porque ele sabe que na cobertura, quando ele está de volante, tem sempre uns defensores. E dessa vez ele é o último da linha. Então eu acho que essa atribuição, por mais que tenha treinamento, tenha prejudicado também, um dos motivos pelo qual, na minha opinião, originou no gol. Agora, a respeito dessa improvisação do Ceni com o Arão, eu não acho que ele prioriza, eu não acho que ele não valoriza os zagueiros que tem. Ele já disse publicamente que adora o Arão, que adora o Diego e que adora o Gerson. Então ele viu uma maneira de não ficar sem os três, ele vê a tamanha importância de não ficar sem os três durante uma partida. Eu tenho minhas ressalvas a respeito, mas o Arão não compromete. Eu acredito que foi um vacilo aí do sistema, tanto dele como o Gustavo Henrique, o cara entrar no meio da defesa, uma falta de atenção tremenda. E a gente sofre a porra do gol. No segundo tempo, vira a chave e o Flamengo se reencontra de uma maneira que ninguém esperava. Agora, eu não consigo ter
o pensamento de atribuir que os jogadores se rebelaram e falaram, olha, nós vamos tentar fazer assim assado porque é assim que tem que ser. É aí que é onde a gente tem que reconhecer que o Rogério Ceni fez uma mudança estrutural no time. Ele mexeu na estrutura do time. Ele tirou aquele 4-2-3-1 que não tá dando certo, que ele isola o Bruno Henrique lá, que também não vem numa fase muito interessante. O Bruno Henrique é engraçado. Ele, quando tá, a gente reclama, e quando não tá, a gente sente falta. Ele tá nessa fase. Então, quando ele aproxima mais, ele diz que ele volta para aquele 4-4-2 com o Bruno Henrique mais próximo do Gabigol. Eu acho que ali, por isso que eu te falei de memória posicional, que eu acho que é onde os jogadores também conseguem, de forma orgânica, alimentar as possibilidades, o campo melhor. O Everton Ribeiro, que muitos canais televisivos aí disseram que ele jogou muito no segundo tempo. Eu não vi ele jogar isso tudo no segundo tempo, mas ele melhorou. É porque ele estava muito mal, né? Então, essa mudança, essa mexida favoreceu muito o Bruno Henrique mais próximo do Gabigol. O Gabigol com essa liberdade, já que os zagueiros do Grêmio saem muito para marcar. E ele faz esse arco, talvez seja o melhor quem faz esse arco no futebol brasileiro. Deitou e rolou, jogou muito. Acredito também que a mexida do Ceni na parte dos volantes atribuiu um fator positivo, porque dessa vez ele coloca o Diego como primeiro volante em frente à linha defensiva e dá um pouco mais de liberdade para o Gerson, que estava bem prejudicado, estava bem preso, e o Gerson é praticamente o pulmão desse time. Uma vitória absoluta, uma vitória que nos dá uma confiança maior. Torcer pro Flamengo é isso. É esse mix de emoção, raiva, sentimento. Sempre foi 2019 que foi uma coisa típica, a verdade é essa. Mas a gente segue na batalha. Tem muita coisa para vir. Agora, o grande questionamento é que Flamengo que a gente vai encontrar segunda-feira contra o Sport. Um Flamengo que dá uns vacilos posicionais, um Flamengo que se mostra um pouco desatento. Eu não acredito em falta de confiança. Eu acredito de falta de motivação. Por isso que eu sempre falei desde a pandemia que o Flamengo é um dos times que mais vai sofrer essa questão da ausência do torcedor, aquele que cobra incentivo o tempo todo. Os torcedores mais antigos do Flamengo acho que vão concordar comigo a respeito de alguns resultados, antigamente, que a gente não jogava nada e chegava um momento assim, caralho, meu irmão, ganhamos o jogo hoje aí, mas graças à torcida que apoiou o tempo todo, e é assim que tinha que ser. Então o Flamengo sente muito falta disso. 2019 foi um ano que a gente lotou os estádios em praticamente todos os jogos, tem reflexo direto, né? Até mesmo pro senhor Rogério Ceni, que não conheceu o Flamengo a favor dele no Maracanã. Se bem que, pelas alternativas dele, pela insistência em tirar o Gabigol, eu não sei se ele conheceria tanto esse lado a favor dele, tá certo? Saudações rubro-negras, vou meter o pé porque eu tenho que buscar a porra da toalha que eu joguei após a derrota contra o Atlético Paranaense e agora já tô confiante pra caralho de novo. Vamos dentro, cai dentro, valeu!